Oi, pessoal! Hoje a gente está aqui para uma aula um pouquinho diferente, né? A gente vai fazer a correção de alguns exercícios trabalhados aí nas aulas. Então, nós vamos começar a fazer a correção dos exercícios de alcanos, onde a gente fez nomenclatura de alcanos e algumas outras atividades. Então, vamos lá. Primeiro, para o exercício número 1, eu imprimi o exercício, como eu mandei para vocês, e eu mesma resolvi. Tá? Não tá lindo, maravilhoso, mas vamos tentar aí entender o que a gente tem que fazer nos exercícios. Então, o primeiro foi dado esse composto, e aqui é para dar o nome dele, e o número de carbonos primários, secundários, terciários e quaternários, tá? Então, eu vou aqui ver essa estrutura, eu até escrevi ela de uma forma simplificada do lado de cá. Eu achei que a minha cadeia principal tem 3 carbonos. Poderia começar por aqui, ir para lá, aqui, para cá, igual eu fiz aqui, ó. Fiz dessa forma. Sempre no carbono 2 vai ficar um metil. Então, você vai ver que conforme vocês escolhem uma cadeia principal, não importa se você pega ela reta ou pega aqui de baixo. Poderia ir para lá também. Você vai ver que no final é o mesmo nome. Então, isso significa que é a mesma cadeia, ok? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Tanto faz o lugar que eu começo a numerar, porque sempre vai ficar no carbono 2, né? Se eu começar por aqui, vai ficar no 2. Se eu começar por aqui, vai ficar no 2. E aqui a mesma coisa, tá? Então, no carbono 2, eu tenho um metil. E aqui eu tenho met, et, prop, eu tenho um propano. Por que eu escolhi esse daqui, metilpropano, e não 2-metilpropano? Porque só existe essa possibilidade desse metil, ele só pode estar no carbono 2. Porque se ele estiver aqui no carbono 1 ou no carbono 3, ele não é mais radical, ele faz parte da cadeia. Então só existe essa única possibilidade desse metil estar aqui como radical, sempre no carbono número 2. Tá? Então eu posso inclusive omitir esse número aqui. Ah, mas eu coloquei o número 2. Não tem problema, pode deixar também, tá? 2-metilpropano ou só metilpropano. Daí, quantos carbonos primários tem? Aí eu gosto de ver aqui o que é mais fácil, eu acho. Os das pontas são todos primários, né? 1, 2, 3 carbonos primários aqui. Nenhum carbono secundário. Esse carbono do meio aqui é terciário, está ligado a 3 carbonos, então aqui tem 1. E também não tem nenhum carbono quaternário. Então, a alternativa correta é a C, ok? Número 2. O número 2 também eu quero o nome desse composto. Então, aqui eu tinha que ver várias possibilidades, né? Começar, como que eu começo? Eu preciso encontrar a cadeia principal, aquela que tem a maior sequência de carbonos, um ligadinho com o outro. Então, eu vou começar a contar por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu já tenho um pouquinho mais. Deixa eu só desligar aqui para não fazer barulho para nós. E aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas se eu começar por aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Encontrei uma cadeia, a maior sequência de carbonos. Então, eu fiz o quê? Eu grifei aqui, né, em vermelho, em amarelo. E agora eu preciso decidir que lado eu começo a numerar. Lembra que os radicais, olha aqui, eu tenho um radical metil e tenho um radical etil, tá? Com 2 carbonos, met, et, etil. Me perguntaram por que é propil, por que é etil, por que metil? Porque é assim, gente, a regra é essa. Quando é radical, termina em il, tá? E quando é na cadeia principal, se for um hidrocarboneto, só com ligações simples, é ano, tá? Essa é a regra de nomenclatura. Por isso que vocês devem assistir várias e várias vezes a aula para que vocês fixem. Querendo ou não, isso daqui tem que decorar. Não tem outra alternativa. Mais para frente, isso, como eu já disse para vocês, fica óbvio, mas no começo é decorar, tá? Então, agora, por onde eu vou começar a numerar? Eu tenho que fazer com que os meus radicais fiquem nos menores números de carbono possível. Então, se eu começar a numerar por aqui, no carbono 3 já tem um radical. Então, ó, se for por aqui, 3.
Se eu vier por aqui, 1, 2, 3, 4. Então, eu já vou escolher aqui, porque aqui já está mais perto, certo? Então, eu tenho no carbono 3, 4, 5, eu tenho o etil, 6, 7, 8. Tá, então numerei, agora está pronto para dar nome. Sei que esse daqui é o metil e sei que esse daqui é etil. Como que eu dou nome? Eu dou nome primeiro aos radicais em ordem alfabética, tá? Então, o etil vem na frente do metil e eu preciso dizer aonde eles estão, que carbono eles estão. Já vou explicar isso daqui, tá? Então, olha lá, no carbono número 5, eu tenho o radical etil. No carbono número 3, eu tenho o radical metil. Então, eu dei o nome, eu coloquei o nome dos radicais em ordem alfabética, precedido do número do carbono que ele está, e depois que eu dei o nome para eles, eu peguei o nome dos radicais de todos eles, agora eu vou dar nome para a cadeia principal, tá? A cadeia principal tem 8 carbonos, oct, ligação todas do tipo simples, an, é um hidrocarboneto, termina em o, então é o octano. Então esse composto é o 5-etil, 3-metil, octano. Por que que aqui no exercício, esse aqui, ó, esses dois aqui, tá escrito o contrário? Porque esse exercício, gente, é velho, é antigo. Antigamente, a questão de, vamos ver, acredito que uns 4 anos atrás, se escrevia por ordem de complexidade, do menor para o maior, tá? Então, por isso que o metil está na frente do etil. Daí essa regra foi mudada pela IUPAC e hoje em dia se escreve em ordem alfabética. Então, o etil vem na frente do metil, tá? É por isso que aqui está escrito dessa forma. Se vocês pegarem exercícios mais antigos, vai dar esse tipo de resultado. Se escrevia do menor para o maior. Eu, particularmente, aprendi assim na escola, na faculdade, e confesso que foi difícil para eu aceitar, e não aceita hoje. Eu acho que do outro jeito era melhor mesmo. Mas vamos seguir as regras, né? Por isso eu já mudei. Então, altere aí na resposta de vocês que essa é a resposta correta. E agora nós vamos para esse último aqui dessa página, tá? Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E tem tudo 5. 1, 2, 3, 4, 5. E agora? Por que que eu escolhi esse daqui, gente? Por que será? Visualize comigo, porque não dá para eu riscar aqui de novo. Digamos que eu escolhesse a cadeia reta, não tem 5? Da mesma forma? Sobra esse radical inteiro aqui, ó, e sobra esse. Sobram 2 radicais. Se eu escolhesse esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, sobrava esse. Assim como se eu escolher reto, sobra esse. Então, vamos lá, anotem aí. Outra regra, eu tenho que achar a cadeia principal, essa é a mesma, tá? Eu tenho que achar a cadeia principal, aquela que tem a maior sequência de carbonos ligadinhos um do lado do outro, um juntinho do outro. Se no caso eu encontrar mais do que uma cadeia principal com o mesmo número de carbonos, como foi aqui, a gente encontrou várias cadeias principais com 5 carbonos. O que eu faço? Qual é o critério de desempate? O critério de desempate é: eu vou escolher aquela que me dá o maior número de radicais, certo? O desempate é a cadeia que deixa o maior número de radicais, tá? Os menorezinhos, olha lá. Ó. Se eu fosse reto, ia sobrar um metil e um isopropil. Se eu descer, sobra um metil e um etil. Então, eu escolho essa, porque essa deixa o maior número de radicais, certo? Agora, eu preciso numerar a cadeia principal, fazendo com que os carbonos, as radicais, fiquem nos menores carbonos. Se eu começar por aqui, no número 2 eu tenho metil. Se eu começar por aqui, no número 2 eu tenho metil. Empatou. Se eu começar por aqui, no número 2, 3 etil. E aqui, 2, 3 etil. Está completamente empatado. Então, aqui tanto faz.
ou começar a numerar por aqui, ou começar a numerar por aqui. Vai ser a mesma coisa, certo? Eu resolvi por aqui. Agora vamos dar nome. Primeiro a gente vai dar nome aos radicais e em que carbono eles estão. Sempre em ordem alfabética, tá? Então, o etil vem na frente do metil. Então, no carbono 3 eu tenho um etil e no carbono 2 e no carbono 4, ó, 2,4, eu tenho duas vezes o metil, dimetil. E tem 5 carbonos, met, et, prop, but, pente, ligação simples an, hidrocarboneto O, pentano. Daí você pode me perguntar, mas professora, o D não vem na frente do E e não era em ordem alfabética? Então, anote aí mais uma regra importante. Tudo isso está na aula, hein, gente? Só voltar lá que todas essas regras foram pontuadas. Mas vamos retomar. Eu não considero o di, o tri, o tetra como ordem alfabética. Eu considero o nome do radical, etil, metil, tá? Então, mesmo assim, dimetil fica depois do etil, certo? E aqui, mais uma vez, o exercício seguia a ordem antiga, né? Colocava os menores primeiro, né? Os 2-metil primeiro, e depois o etil, e depois a cadeia principal. Então, esse aqui fica 3-etil, 2,4 dimetil, 5 carbonos, pentano. Ok? Número 4, mesma coisa. Aqui está mostrando vários compostos. Esse vai ser um dos exercícios que eu vou pedir para vocês, tá? Se vocês verem, todos eles têm a mesma fórmula molecular. Todos eles têm 7 carbonos e 16 hidrogênios. E dá para fazer muitos outros compostos ainda, muitas outras arranjos aqui para fazer outros compostos. Então, aqui são alguns deles e está pedindo para dar o nome só, tá? Então, aqui tem 7 carbonos, epit, ligação do tipo simples, an, hidrocarboneto O. Esse é o heptano, certo? Aqui, olha como que vocês devem fazer. Tinha 7, agora tem 6. Peguei um que sobrou aqui, CH3, pus no carbono 2. 2-metil, 6 carbonos, hexano. Agora, em vez do carbono 2, eu pus no carbono 3. Ficou 3-metil, hexano. Daí eu poderia pôr no carbono 4? Não, porque daí eu ia começar a numerar por aqui, ó. Daí ia voltar a ser 3, ó. Então, acabou aqui, dá para pôr no 2 e no 3. Se eu colocar no 4, ele volta a ser 3-metilhexano. Tá? Vocês vão fazer um exercício assim para mim. Agora eu vou tirar mais dois da cadeia aqui do 7 e vou colocar 5. E vou pôr 2CH3 no carbono 2, né? Porque eu vou começar a numerar por aqui, que está mais próximo. Então, eu tenho 2,2-dimetil, 5 carbonos, pentano. Agora, em vez de colocar no 2 e no 2, eu vou colocar no 2 e no 4. Posso começar a numerar por aqui também, ó. Fica 2 e 4, mesma coisa. Então, fica 2,4 dimetil, pentano. O F colocou em vez no 2 no 2, pôs no 3 e no 3, ó. Posso começar a numerar por aqui ou por aqui. Vai ficar no 3 de qualquer jeito. Então, 3,3-dimetil, 5 carbonos, pentano. Agora, o que aconteceu? Poderia vir aqui reto e depois um etil no meio aqui, ó. Né? Sempre no carbono 3. Eu só decidi descer, mas tanto faz. Se eu for reto, vai dar o mesmo nome, tá? Então, é 3-etil, 5 carbonos, pentano. E aqui, coloquei com 4. Daí, eu coloquei 2 aqui e 1 aqui, metil. Não, se eu começar a numerar por aqui, eu vou ter no carbono 2, no carbono 3 e no carbono 3. Então, vamos somar? 2 mais 3 mais 3 dá 6, 7, 8. Se eu começar por aqui, dá 2, 2, 3, ó, 5, 6, 7. Lembra a regra dos menores números, a somatória dos menores números? Eu começo a numerar por um lado e somo onde que estão os radicais. No 2, se eu começar por aqui, ó, 1, 2, 3, 3, dá 8. Se eu começar por aqui, 1, 2, 2, 3, 2, 2, 3, dá 7.
Então, eu escolho começar por aqui, porque aqui já tem 2 radicais, tá? Mais uma vez, não lembra disso? Volta nas aulas lá de hidrocarbonetos, que todas essas regrinhas também estão explicadas. Então, aqui é tudo metil que está nesses carbonos. Tem no 2, no 2 e no 3. Quantas vezes? 3 vezes. Então, é trimetil. Com 4 carbonos, cadeia principal, butano. Ok? Então, gente, ó, vocês também podem aí estar pensando, mas como que eu sei qual que é metil, qual que é o etil, qual que é propil, qual que é butano, qual que é quissano, qual que é pentano? Tem que decorar. Nesse primeiro momento, você tem que pegar a tabelinha, fazer os exercícios olhando para a tabelinha como se fosse uma colinha. Daí, de tanto você fazer, você vai se acostumando com essa nomenclatura, tá? O 5 está pedindo agora o contrário, gente. Agora a gente vai dar, ele foi dado o nome e a gente vai fazer a fórmula estrutural plana, tá? Lembra que quando a gente faz o nome, a gente dá o nome primeiro dos radicais e por último da cadeia principal. Agora, para fazer a estrutura, a gente faz o contrário. A gente pega a cadeia principal e depois começa a completar com os radicais. Então, eu pego aqui, eu pego hexano. Ponho 6 carbonos, só o carbono, não ponho nem hidrogênio, tá? Só carbono. É que aqui já tá pronto. E daí eu começo sempre a numerar pelo lado de cá. Eu faço assim, se você quiser por aqui também não tem problema. Daí, ó, no carbono 2 e no 2 tem 2 vezes metil. Ó. No 2 e no 2 eu coloquei metil. No 3 tem um etil. Pus um etil aqui no 3. Tá? E hexano. Então, daí eu venho aqui completo com os hidrogênios de acordo com as ligações. Lembrando aqui que esse jeito de escrever é a regra antiga, tá? Então, o correto é 3-etil, 2,2-dimetil-hexano. B. O B tem epitano, tem 7 carbonos. Então, eu pus 7 carbonos, ó. Precisa ser reto. Não coube aqui na minha folha, eu desci. Só carbono. Daí eu começo a numerar por aqui. 1, 2, no 3 eu pus um etil, olha aqui, ó, um etil. Depois eu pus um isopropil, no mesmo 3. E 7 carbonos, fui lá completando com os hidrogênios aqui para dar 4 ligações. Daí mais uma vez, lembrando, como que eu sei o que é isopropil, etil, tercbutil, metil? Vê a tabelinha e vocês vão aprender e acabam decorando, tá? Aqui está na ordem alfabética correta. Etil isopropil. C. O C tem hexano, tem 6 carbonos. Coloquei só carbono aqui. Comecei a numerar por aqui. Daí no 2 eu pus um etil. E no 3 eu coloquei um etil. E no 4 eu coloquei um etil. Daí eu completei com os hidrogênios aqui para formar as 4 ligações. Aqui também, ó. Está escrito ao contrário. É 3,4 dietil, etil, 2-metil-hexano. Tá? Então, essa é a forma correta. E o D, esse último aqui, é octano. Tem 8 carbonos. Coloquei 8 carboninhos um do lado do outro. Não pus hidrogênio, só pus os carbonos. E comecei a numerar por aqui. Então, ó. No 2, no 2, no 3 tem 3 vezes metil. Então, no 2, no 2 e no 3 tem metil, ó. Coloquei os metil. Depois, no 4 tem um etil. E no 4 de novo tem um tercbutil. Daí eu venho completando com os hidrogênios a cadeia principal. Lembrando aqui também, vamos colocar esse nome aí corretamente. Escreva aí. Por ordem alfabética, eu tenho metil, etil e tercbutil. O primeiro é etil, 4-etil. Depois, o M vem na frente do T. Lembra que o tri, di, tetra não vale. Então, é 2, 2, 3, trimetil. 4, tercbutil, octano. De novo, 4-etil. 2, 2, 3, trimetil, 4, tercbutil, octano. Essa é a forma correta, tá? Ó a ordem alfabética aqui, ó. E, T, E, M, T, tá? O tri, o di, esses não contam, tá? Então, essa seria a forma correta hoje.
Exercício número 6. Ele te dá esse composto aqui com um monte de carbonos. Você tem que encontrar e dar o nome. Né? A verdade é essa, né? Em ordem alfabética, né? É isso daqui. Então, vamos aqui só tentar mostrar qual foi o meu raciocínio. Eu sempre começo a contar pela pontinha aqui, ó. Então, eu venho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até que eu cheguei nessa aqui, ó, que tem 10 carbonos, tá? Então, eu vou ficar fazendo esse monte de percurso, lembra que sempre tem que ser numa linha reta, tá? Vai dobrar, obviamente, aqui, mas tem que ser sempre a sequência de carbonos, não pode pular. Chegar aqui e fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, não. É sempre uma sequência, tem um começo e um fim. Então, você vai fazer todas as sequências possíveis até que você encontre aquela cadeia que tem o maior número de carbonos. E nesse caso, eu encontrei essa daqui que tem 10 carbonos, certo? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou agora numerar a minha cadeia. Que lado que eu vou numerar? Vamos ver. Se eu começar a numerar por aqui, no carbono 4, eu tenho 2 radicais. Se eu começar a numerar por aqui, no carbono 4, eu tenho um radical. Então, aqui de cara, eu já desempatei. Aqui tem 2 e aqui tem 1. Então, eu já vou escolher por aqui, certo? Então, numerei tudo agora, até o 10. E agora eu vou identificar quem são os radicais para que eu possa dar nome em ordem alfabética para eles, certo? Esse daqui é o terquibutil, tá? Um carbono com 3 outros carbonos. Esse carbono é terciário, por isso que é terquibutil. Porque tem 4 de but, terciário, terquibutil. Esse daqui é o isopropil, é um propil, tem 3 carbonos, mas a ligação está bem no meio, então é iso, de 2 partes iguais, está bem na metade, isopropil. Esse daqui é um carbono que tem met, et, prop, but, é butil também, mas a valência livre dele está num carbono secundário, então ele é o sec-butil. Esse daqui é um etil e esse aqui também é um etil, tá? Então, de novo, nunca é demais falar, para saber esses compostos aqui, você vai ter que pegar uma tabelinha e fazer eles junto com você aí até que você decore eles, tá? Por ordem alfabética, eu tenho E, I, R, S, T, S, T. Então, ó, E, I, S, T. E vamos ver que carbono que eles estão. O E está na frente, o etil, né? Ele está no carbono 5 e no carbono 7. Então, 5,7 de 2 vezes etil, dietil. Depois eu venho com o I. O I está no carbono 4, 4 isopropil. Depois o S, está no carbono 6, 6 sec-butil. E por último o terc, no carbono 4 também, 4 terc-butil. Quantos carbonos tem a minha cadeia principal? 10, DEC. Ligação do tipo simples, AN, hidrocarboneto O. Então, o nome desse composto é 5,7 dietil, 4 isopropil, 6 sec-butil, 4 terc-butil, decano. Nossa, não? Número 7. O número 7 está falando para eu dar um nome para o composto que se forma quando eu junto 2 radicais. Lembra que o radical tem uma valência livre? Eu vou pegar as 2 valências livres dos 2 radicais e vou unir. Então, aqui eu tenho N-propil com N-butil. É a mesma coisa, gente, que propil e butil, tá? O N não faz diferença, só uma outra forma de dar nome. Então, aqui eu ponho o propil, ó, met, et, prop, a valência livre dele. E aqui eu ponho o butil, met, et, prop, but, a valência dele. Se eu unir os dois, o que vai acontecer? Eu vou ter um composto formado com 7 carbonos. E se eu tenho 7 carbonos, é ept. Ligação do tipo simples, AN, hidrocarboneto O. Então, esse é o epitano. Quando eu junto 2 radicais
eu formo aqui um outro composto. É a mesma coisa que está pedindo no 8. Agora está pedindo para juntar o etil com o terc-butil. Então, olha aqui, ó, o etil com 2 carbonos e o terc-butil. Lembra? Um carbono terciário que tem 3 CH3 e a valência livre dele está aqui. Então, o que, que eu tenho? Eu tenho essa cadeia principal aqui, ó, essa daqui, amarela. Eu vou começar a numerar por aqui, porque no carbono 2 já fica com radical. Se eu começasse por aqui, ficaria no 3, então eu vou começar por aqui. E daí eu tenho 2,2 dimetil, 4 carbonos but, ligação simples an, hidrocarboneto O, butano. Então esse é o 2,2 dimetilbutano, tá? Então forma esse outro composto. E o 9 pede para, segundo a IUPAC, qual é o nome do alcano, né? Com só ligação simples, que tem 100 carbonos. Então, é o equitano, ok? Número 10 vai falar da gasolina, né? Vai falar da formação da gasolina, da composição da gasolina, né? A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos, né? E é formado principalmente pelo heptano, ou N-heptano, né? Com 7 carbonos, e o isooctano. O isooctano é o nome usual, o nome comercial do 2,2,4-trimetilpentano, que é o nome oficial, assim como o heptano. Né? Esse isooctano aqui que dá esse poder de potência para o motor, porque ele tem uma explosão melhor, ele confere umas coisas para o motor. Daí eu já não sei dizer, tá? Depois vocês me contam. E daí está pedindo para demonstrar essas duas estruturas, escrever essas duas estruturas, né? A fórmula estrutural plana do heptano e do isooctano. Então vamos lá. Heptano, pus 7 carbonos, um do ladinho do outro, pus ligação simples entre eles e completei com os hidrogênios. Heptano. Pronto, acabou. E o isooctano, eu vou me formar por aqui, ó. Pentano. Vou pôr 5 carbonos. Daí vou começar a numerar por aqui, porque eu escolhi começar por esse lado. Então, no 2 e no 2 eu vou colocar 2-metil. E no 4 eu vou colocar metil também. Daí eu venho aqui e completo com os hidrogênios. Então, 2,2,4-trimetilpentano. Era só isso, bem simples. E o 11 está falando que os radicais orgânicos ligados ao carbono hidroxilado são quem? Quem são? Quem é esse primeiro, né? Primeiro vamos começar pelo começo, né, gente? Quem é o carbono hidroxilado? Né? É o carbono que está ligado à hidroxila. O nome desse composto é hidroxila. Também pode ser chamado de oxidrila. Nossa, piora, né? Hidroxila ou oxidrila. Então, o que o exercício está pedindo? Ele está pedindo qual que é o nome de cada um dos radicais que está ligado ao carbono que está com a hidroxila. Então, esse carbono está ligado com uma hidroxila, ele faz 4 ligações, né? E está ligado a mais outros 3 radicais. É claro que ele tem um nome, a gente não vai falar do nome dele ainda, porque isso aqui é um álcool, tá? A gente vai aprender ainda a dar nome a esse composto. Mas aqui está perguntando só quais são os radicais. Então veja que eu pintei cada um de uma cor. E esse daqui é o isopropil, ó, 3 carbonos, met e et próprio, a ligação está no meio deles, por isso iso, de 2 partes iguais. Então esse é o isopropil. O isobutil, veja que ele é bem parecido com o isopropil. Essa parte é igual ao isopropil. Se eu colocar um CH2 aqui, ele vira isobutil, que daí tem 5 carbonos. 4 carbonos. Esse tem 3 e esse tem 4. Isopropil e isobutil. Veja como eles são parecidos. É uma maneira de decorar, tá? E esse daqui também tem 4. Só que o carbono que está com a valência livre é um carbono terciário. Por isso que ele é terc-butil, tá? Então isso ajuda vocês a decorar. Daí tem mais uma outra coisa. Aqui no exercício fala isopropila, terc-butila e isobutila. Pode ser falado assim também. Às vezes se acrescenta o A no final. Tem algumas nomenclaturas que a gente vai acrescentar o A no final, tá? Mas é a mesma coisa. Exercício número 1 dos compostos insaturados. Então,
vai dar a fórmula, né, o nome dele, e vai pedir para a gente escrever a fórmula e estruturar o plano. Então, a gente vai fazer da mesma forma, a gente vai pegar a cadeia principal, que está no final, e depois a gente vai completar com os radicais, ok? Então, esse daqui é o 1-penteno. Então, pente tem 5 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu coloquei 5 carbonos só, gente, depois que eu coloquei hidrogênio, certo? Daí no carbono 1 tem en, então tem uma dupla ligação, penteno. Coloquei a dupla. E no carbono 2 e 3 tem metil, dimetil. Agora eu volto aqui completando com os hidrogênios. Esse carbono tem duas ligações, faltam 2 hidrogênios. Esse tem 1, 2, 3, 4, está completo. Esse tem 1, 2, 3, falta um hidrogênio. Esse tem 2, faltam 2. Esse tem 1, falta 3. Tá? Para todos eu vou fazer dessa forma, ok? B, o B é hexeno, tá? Então tem 6 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei só os 6 carbonos. Daí, no 2 eu pus a dupla ligação. 1, 2, pus hexeno, pus a dupla aqui, ó. E daí eu vou colocar os radicais. No 2 tem um metil e no 3 tem um etil. Aí eu venho aqui completando com os hidrogênios, certo? C, o C é pentino, então tem 5 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E no carbono 1 tem in, tem tripla ligação, pentino, tá? Tem uma tripla aqui. Daí eu tenho no carbono 4 e no 4 tenho dimetil. Tenho 2 metil aqui. Aqui é um bom exemplo que quando eu tenho na minha cadeia radicais numa ponta e dupla ou tripla ligação na outra ponta, eu começo a numerar mais próximo da insaturação, da dupla ou da tripla. Tá? A dupla e a tripla vence a prioridade dos radicais. Tá? Então, lembra que eu começava a numerar mais perto dos radicais? Quando eu tenho insaturação, eu começo a numerar mais perto das insaturações. Tá? D é hexino. Hexino tem 6 carbonos. No carbono 1 tem ino, tem in, então tem tripla aqui. E no carbono 3 tem um isopropil. Daí eu venho completando com os hidrogênios. O E é pentadieno. Pente tem 5 carbonos, pus 5 aqui. Tem dien, duas duplas, que está no carbono 1 e no carbono 4. Então, ó, no carbono 1 pus uma dupla, no carbono 4 pus outra dupla. Certo? Tá? 1, 4. Não pus hidrogênio ainda. Daí no 2, no 3 e no 3 tem metil. E agora eu venho completando com os hidrogênios. Tá? E o F também é pentadieno. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 1 e no carbono 4 de novo. No carbono 1 e no carbono 4 tem dieno, duas duplas, duas duplas, ó, dieno. E no carbono 3,3 de metil, ó, 1, 2, 3, 3,3 de metil. No 2 tem um propil, ó, met-et-prop, propil. E no carbono 4 tem um terc-butil. Tá? Aqui também tem um outro exemplo muito importante para vocês observarem. Quando eu vou procurar a cadeia principal de compostos que tem insaturação, dupla e ou tripla ligação, eu sim vou tentar achar a maior cadeia possível. Mas se a cadeia maior não te conter a insaturação, ó, eu não vou escolher ela, vou escolher uma menor, porque veja bem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Mas se eu escolher essa cadeia aqui que tem 8 carbonos, que tem mais, as duplas ligações ficam de fora e isso não pode. A cadeia principal tem que conter as duplas ligações ou triplas ligações, mesmo que a cadeia fique menor. Por isso que nesse caso aparecem radicais maiores, como propil, tá? E nos alcanos não tem radicais tão grandes em compostos pequenos assim, tá? Então essa é uma outra coisa a se observar nos compostos insaturados. Ou seja, de acordo com as regrinhas da IUPAC dos hidrocarbonetos a seguir, tá? Então vamos lá para o A. Primeira coisa que eu tenho que fazer em todos eles, né, gente? Vamos lá.
Retomar, vou achar a cadeia principal, aquela que tem a maior sequência de carbonos, uma ponta e uma outra, tá? Tem que ver quantos carbonos eu tenho. No caso de compostos insaturados, ou seja, o que são compostos insaturados? São compostos que têm dupla e ou tripla ligação. Eu tenho que fazer com que a dupla ligação, a tripla ligação, fique dentro da minha cadeia principal, tá? Isso é super importante. Então, ó, escolhi essa cadeia principal que tem 6 carbonos. Mas se você ver, ó, 4, 5, 6. Essa também tem 6 carbonos. Se eu escolhesse essa, ó, imagine aqui, ó, essa virando aqui, tá? Ó, essa aqui, ó, descendo e virando. Ia sobrar um radical metil e ia sobrar esse aqui inteirinho, ó, que é o isopropil. Iam dar 2 radicais. Se eu escolher essa aqui também deu 6, ou seja, deu empate, essa aqui ficou com 3 radicais, metil, metil e etil. Então, de novo, eu já falei dessa regra, mas não vale a pena repetir. Quando eu tenho duas cadeias principais que também têm o mesmo número de carbonos, eu sempre vou escolher aquela que me dá o maior número de radicais. Nesse caso, essa deu 3 e a outra dava 2. Por isso, eu escolhi ela. Certo, achei a cadeia principal, tem 6 carbonos, agora eu preciso numerar a cadeia principal. E no caso de compostos que têm insaturação, ou seja, dupla ou tripla ligação, eu vou numerar fazendo com que a insaturação fique nos menores números de carbono. Então, se eu começar a numerar por aqui, ó, 1, 2, 3, 4, insaturação. Se eu começar a numerar por aqui, 1, 2, insaturação. Por isso, eu escolhi começar a numerar por aqui. Então, agora eu já numerei. Agora eu preciso ver quais são os radicais que sobraram. Sobrou metil, metil e etil. Eles estão no carbono 4, 4 e 5. Por ordem alfabética, eu vou dar nome aos radicais. Primeiro com o etil, que está no carbono 4, então 4-etil. Depois metil, tem 2 metil, então é dimetil, eles estão no carbono 4 e 5. 4 e 5, dimetil. E por último, a cadeia principal. A cadeia principal tem 6 carbonos, X. Tem dupla ligação, EN. E é hidrocarboneto, O, hexeno. Mas eu preciso dizer aonde está a dupla desses 6 carbonos. Ela está entre o carbono 2 e 3. Eu escolho o menor número, 2. 2-hexeno. Então, o nome desse composto é 4-etil, 4,5-dimetil-hexeno. Ok? Aqui, o B. O B eu tenho que achar a cadeia principal, aquela que tem o maior número de carbonos, desde que as insaturações ou a insaturação faça parte da cadeia principal. Então, se eu chegar aqui, ó, contar 1, 2, 3, 4, 5, fica uma insaturação de fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fica sem saturação de fora. Ou seja, eu tenho que colocar as duas aí dentro da minha cadeia principal. Então, eu escolhi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a minha cadeia principal, aquela que tem as duas insaturações. E agora eu preciso escolher por onde eu vou numerar. Primeiro eu vou pensar na insaturação. Então, se eu começar a numerar por aqui, já fica no 1. Se eu começar a numerar por aqui, fica no 2. Então, eu vou começar por aqui. Então, coloquei aqui, numerei a minha cadeia. Agora eu preciso saber quem são os radicais. Sobrou um isopropil e um metil. Por ordem alfabética, eu vou começar com o isopropil, que está no carbono 3. 3 isopropil. No 3 também tem um metil, 3-metil. E por último, a cadeia principal. A cadeia principal tem 6 carbonos, X. Ela tem duas duplas ligações, então eu coloco o A aqui. Em vez de pôr X-dieno, eu coloco hexa, né? Põe um A, acrescento um A aqui. E ponho dien, que tem duas duplas. E O de hidrocarboneto. Então, olha lá, 6 carbonos, X. Tem duas duplas, dien, hidrocarboneto, O. Para não ficar ex-dieno, a gente coloca um A, hexadieno. E eu preciso dizer aonde estão as duas duplas, a dien dos 6 carbonos. Então, entre o carbono 1 e 2 eu escolho 1, entre o 4 e o 5 eu escolho 4. Então, o nome desse composto é o 3-isopropil, 3-metil,
1,4 hexadieno, ok? C. O C tem uma tripla aqui, já vou colocar ela dentro da minha cadeia principal, então já vou começar por aqui, ó. 1, 2, 3. Se eu subir 4, se eu subir 4, 5 e se eu vier para cá tem 6. Então essa aqui é a maior, escolhi essa daqui. Por onde eu vou começar a numerar? Mais perto da insaturação, ó. Tem triplo aqui, já começo a numerar por aqui. Pus número em todo mundo. Vejo quais são os radicais, metil e etil. Por ordem alfabética eu começo com etil, então está no carbono 3, 3 etil. No 3 também tem metil, 3 metil. Tem 6 carbonos, hex. Tem tripla ligação, in, é hidrocarboneto ou hexino. Mas daí aqui eu não coloquei o número. Se está no carbono 1, eu posso deixar sem o número. Subentende-se que está no 1, tá? Não preciso colocar 1. Então, esse é o 3-etil, 3-metil-hexino. D. O D também tem uma tripla aqui. Então, já vou começar por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 6. Essa é a maior. Essa é a maior e vou começar a numerar por aqui, porque a tripla está aqui, né? Me interessa ela aqui. Pode ver que o radical fica mais longe, fica no 4, mas não tem problema. Eu tenho que privilegiar a insaturação, onde está a dupla ou a tripla ligação. Então, comecei a numerar por aqui, sobrou metil e metil no carbono 4. Então, 4, 4 dimetil, 2 vezes metil. Tem 6 carbonos hex, tem tripla ligação in e hidrocarboneto O. Não preciso dizer aonde está o in, a tripla dos 6 carbonos, porque se eu não coloco nada, subentende-se que ele está no carbono 1, tá? Então, esse é o 4,4-dimetil-hexino. E o E, e o último, tenho dupla aqui e dupla aqui. Então, de cara, eu já vou fazer esse percurso aqui, ó. Vou colocar as insaturações dentro da minha cadeia principal. Agora, eu preciso escolher por onde eu vou começar a numerar. Se eu começar por aqui, a dupla já fica no 1. Se eu começar por aqui, a dupla fica no 2. Então, eu já comecei por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, achei a minha cadeia principal. Agora eu vou ver os radicais e que números eles estão. Tem metil nesses dois e tem o etil aqui. Por ordem alfabética, etil. O etil está no carbono 3. 3 etil. Agora metil, tem 2, né? Então é 2 metil, dimetil. Ele está no carbono 2 e no 3. 2, 3 dimetil. E por último, a cadeia principal. Tem 6 carbonos, hex. Tem duas duplas ligações, di-en. Duas duplas, di-en. Hidrocarboneto O. Para não ficar hex-dieno, eu ponho A. Então, fica hexadieno. Agora, eu preciso de saber aonde estão as duas duplas, di-en. Aonde estão as duas duplas dos 6 carbonos, de hex. Está entre o carbono 1 e o 2, eu pego o 1. Entre o 4 e o 5, eu pego o 4. 1,4 hexadieno. Então, o nome desse composto é o 3-etil, 2,3 dimetil, 1,4 hexadieno, ok? E o último exercício dos alcenos, alcinos, alcadienos, dos hidrocarbonetos insaturados, vai pedir para que vocês construam 3 cadeias, né? 3 de alcenos, 3 de alcinos e 3 de alcadienos, que tem duas duplas ligações. Pode ter mais que duas duplas? Pode ter 3, pode ter 4, pode ter duas triplas também, tá? Essa variação também existe. Eu não fiz porque cada um de vocês fez um composto, né, e deu o nome a eles. Então, voltando só para a gente finalizar. Para fazer esses compostos, para dar nome a esses compostos, você tem que assistir várias vezes a aula de hidrocarbonetos. Tem que ter a tabelinha de todos os radicais dos alcanos à mão, do lado ali para fazer os exercícios, porque senão vocês não vão conseguir fazer, tá? Então é impossível nesse primeiro momento você já saber de cara como que é. É uma colinha do lado e fazendo junto. Olha ali e faz junto, olha ali e faz junto. Até que a repetição, até que vocês fazendo muitas vezes, isso vai entrar na cabeça de vocês e vai ficar guardado. Então, querendo ou não, com outras palavras, é decorar mesmo. Né? Você saber quem é metil, etil, saber essa regra, né? Essa ordem, né? Metil, etil, propil, met, et, prop, but, isopropil, isobutil, tec, butil, vocês vão ter que realmente decorar. Depois de um tempo,
isso começa a fazer mais sentido de tanto que vocês praticam. Mas, se você não praticar, se você desistir de cara, falar que não sabe fazer, você não vai aprender esse e não vai aprender todos os próximos, porque esse é a base para que vocês aprendam todas as outras funções orgânicas até o final do semestre, até o final do curso, quando a gente vai falar de química orgânica. Então é importantíssima essa primeira fase. Vocês vão ter que quebrar um pouco a cabeça para poder entender e fazer todos esses exercícios, tá bom? Então, até a próxima aula e a gente se vê. Tchau, tchau!